Olá, pessoal, bem-vindos ao 22º dia da nossa leitura do livro de Mateus. Infelizmente está acabando, o livro está chegando ao final, essa é a última semana, termina no dia 28, no capítulo 28 também, então. Mas a gente tem aí uma longa jornada de crescimento e eu espero que esteja sendo assim com você, conforme a gente vai lendo junto todos os conteúdos que tem nesse livro e meditando também em conjunto. Vamos lá, vamos para o dia 22. No capítulo 22, Jesus ensina algumas coisas. Ele conta a parábola, ele traz algumas reflexões, alguns ensinamentos. E no iníciozinho tem uma parábola que tem os episódios, os momentos interessantes, que é a parábola de que um rei estava preparando o banquete de casamento do seu filho. Daí ele manda os seus servos chamarem os convidados. Os convidados dizem que não vão. Daí ele manda de novo. Aí os convidados fazem uma coisa que é meio absurda. Alguns simplesmente não vão e outros pegam esses servos, maltratam e matam os caras, o que é bem curioso e hostil até. Mas se a gente parar para pensar no que acontece com a mensagem de Deus, isso retrata o que a gente viu acontecendo ao longo do tempo. Daí vem uma parte muito interessante. O rei diz aos seus servos para que o casamento estava pronto, o banquete de casamento estava pronto, e eles deveriam ir pelas esquinas convidando todos os que eles encontrassem. E aí eles chamaram gente boa e gente má. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. E aí, pô, legal, teve o banquete. Só que aí tem um pedaço que é muito estranho quando a gente não entende uma das coisas importantes dessa história. Que o rei entra e ele percebe que tem um homem que não está usando a veste nupcial. E ele pergunta por que ele estava, como que ele tinha entrado lá sem a veste nupcial. E aí o cara simplesmente não diz nada e o rei manda esse cara ser lançado para fora onde haverá choro e ranger de dentes. Aí você pensa, mas ele foi expulso porque ele não estava usando uma roupa? Como? Como é que você sabe que ele ia conseguir ter essa roupa? E aí está o detalhe. Para esse tipo de festa era comum que os reis entregassem os trajes nupciais adequados para os convidados. Quando esse homem não usa, ele simplesmente está em rebeldia em relação àquilo que o rei estava oferecendo ao próprio convite do casamento. E é exatamente assim que acontece hoje. Nós somos convidados por causa da graça de Deus, nós somos chamados para cá. E todo o processo de fé, de graça, de santidade, tudo provém dele. Então, se a gente rejeita isso, a gente está deliberadamente desonrando o rei que nos convidou. Saiba que o mesmo rei que provê aqui a roupa para as vestes para o casamento, ele é a analogia perfeita do Deus que provê tudo o que a gente precisa para que a gente esteja nesse banquete. Basta a gente se... vou usar o termo se aproveitar, não no sentido ruim, não é se aproveitar de uma forma ruim, mas basta a gente se aproveitar desse privilégio, desse benefício, dessa graça que nos é estendida, para que a gente possa estar ali, no lugar que nós fomos convidados por causa justamente dessa graça. Mas a gente entra lá, por causa do convite dele e usando aquilo que ele mesmo nos dá.